Olá, gente, sou Cristiano Jorge da Matemática. Estou aqui para dar umas dicas para vocês, né, o que você vai encarar no Enem em relação à matemática. A matemática tem vários assuntos que podem cair no Enem. Então, assim, você tem que estar preparado para o que der e vier. Só que aqui a gente vai tentar fazer algumas dicas, o que mais importante que pode acontecer no Enem, né? Eu separei algumas coisas aqui para tentar mostrar para vocês o que pode vir por aí. Bom, a gente começa aí falando um pouquinho sobre conjuntos numéricos, né? Conjunto numérico é a base da matemática. Se você não souber, não conhecer sobre os conjuntos numéricos, vai ser difícil você desenvolver qualquer raciocínio na matemática. Então a gente começa aí falando dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Isso aí podem cair até de forma indireta, né? E é uma preparação, uma base para você encarar o que vem depois, né? Vem conjunto, vem função. Então o primeiro assunto interessante que você tem que tentar estar na tua mente, conjunto numérico. Bom, depois a gente passa para as razões, proporções, divisões proporcionais, regra de 3, porcentagem e juros. Alguns tópicos aqui são até vistos no ensino fundamental, né? Divisões proporcionais, razões, proporções. Isso não quer dizer que você não use em uma prova de ensino médio. Muitas questões da matemática você consegue até resolver usando regra de 3, razão e proporção, né? Às vezes você de repente nem sabe fórmula, não sabe alguma coisa, mas a regra de 3 te ajuda. Então você ter na tua mente a regra de 3 é muito importante. Bom, porcentagem e juros nem se fala. Ainda mais hoje em dia que as provas são todas contextualizadas, por vez ou outra aparecem questões que falam em porcentagens e juros. Você conhecer aquelas formas de juros simples, juro composto, é importante ter isso aí na tua mão para você chegar lá e conseguir realizar uma boa prova. Bom, dando sequência, a gente vai falar sobre a geometria. Lógico, não existe matemática sem geometria. A geometria está fundamentado muita coisa na matemática. Então você tem que ter também na tua mão esses instrumentos. Para começar, como a gente já falou outras vezes, a geometria plana, que vai te dar a base para você poder encarar a geometria espacial. Aí eu destaquei alguns pontos aqui, principalmente da geometria plana, né? Os triângulos, as semelhanças, relações métricas no triângulo, a trigonometria, áreas, volumes. E aí, quando você tiver isso aí bem fundamentado na geometria plana, você vai partir com mais tranquilidade para a geometria espacial. Um assunto que sempre tem questão, né? Seja no Enem, seja em outro vestibular. Sempre vai ter alguma coisa de geometria espacial. E se você não tiver uma base boa da geometria plana, você não vai conseguir encarar a geometria espacial. Então se liga na geometria que vai acontecer. Não vai deixar de cair. Bom, a gente passa aí também para os gráficos. Hoje em dia, a gente tem até algumas questões de interpretação gráfica, até na estatística, né? Você sempre tem algumas questões que você vai fazer análise gráfica do que está acontecendo. Você vai ter algumas informações e você vai precisar entender o que aquele gráfico está dizendo. Isso de uma maneira geral, falando até um pouquinho de estatística, né? Para você poder... às vezes você não vai calcular nada, você só vai interpretar o que o cara está te dizendo e vai responder. O Enem tem muito sobre isso, né? Essas questões até teóricas mesmo. E aí eu botei um pouquinho aqui sobre as funções, né? Também não tem como você estudar matemática sem saber a função, né? E aí você vai usar essas ideias de número que a gente viu, né? A função são conjuntos aí, estão ligados, um conjunto A para um conjunto B, um conjunto real. Então tem que saber também função. Destaque aqui principalmente, né, a quadrática está sempre acontecendo, exponencial e logaritmo. A logaritma não é nem tão simples, mas está sempre acontecendo. Você tendo uma boa base exponencial, vai ter uma boa ideia na função logarítmica. Bom, e aí aqui é um dos temas principais. Isso aqui você tem que conhecer. Sempre vai cair questão de análise combinatória. Enem sempre cai questão de análise combinatória. Não só Enem, qualquer concurso que fale em matemática é lei, tem que cair análise combinatória. E a análise combinatória não é um assunto simples. Você tem que se dedicar um pouco para estudar análise combinatória. Por que não é um assunto simples? Às vezes você tem questões muito parecidas, e aí você fica na dúvida. Pô, como é que eu faço isso? Isso é, de repente, um arranjo? É uma combinação? É uma permutação? Né? É um princípio multiplicativo? E aí você tem várias coisas dentro da análise combinatória que você acaba se confundindo. Então você tem que se dedicar, porque tem algumas diferenças, algumas regrinhas que vão te indicar. Ó, isso aqui é um arranjo, isso aqui é uma combinação. Aqui vou usar o princípio multiplicativo. Então se liga na análise combinatória, vai cair. Não tem prova de matemática sem análise combinatória, né? E além disso, ela te dá a base, uma coisa muito importante aqui, ó, a probabilidade.
probabilidade também é regra ter no concurso. Né? Às vezes é uma questão mais simples, uma questão mais complicada, uma questão que utiliza a base da análise combinatória para calcular uma probabilidade, então sempre também vai ter. Esses aqui, de todos os tópicos que a gente viu, um dos mais importantes, até com a geometria também. Então se liga nisso, análise combinatória. Né? Aqui embaixo vem falando de novo um pouquinho da estatística, né? Média, mediana, moda, desvio padrão, essas medidas de tendência central, né? Variância também, às vezes cai, mas principalmente isso aqui, mediana, moda, desvio padrão, média, né? Não é nem muito complicado, é mais tranquilo, mas você tem que conhecer o conceito, tem que ficar ligado. Também vem caindo. E aí você vai estudar um gráfico, de repente, utilizando isso aqui. O cara vai te dar um gráfico e vai te pedir para você identificar a média, mediana, o que seja, moda. Então também se liga nesse finalzinho. Bom, e aí essa parte de raciocínio lógico, né? Hoje em dia é muito natural cair questões na matemática de raciocínio lógico. O raciocínio lógico tem algumas regras, né? Às vezes você acha que uma coisa é lógica, mas você segue algumas regras, né? Você tem que estudar um pouquinho realmente de raciocínio lógico. Existe alguns conceitos chamados tabela verdade, você tem que conhecer um pouco disso para na hora entender a questão de lógica, tá? Elas também têm regrinhas, não são a lógica como eu quero que seja, não. Você tem que estar baseado na matemática para poder fazer isso aqui. Né? E aí vem também um pouquinho de PA e PG. É bom você conhecer. Né? Sempre, por vez ou outra cai uma questão de PA e PG. Né? De maneira direta ou indireta. Né? Dificilmente o cara vai colocar lá, determine a razão de uma PA ou de uma PG. Mas ele vai colocar um problema, vai fazer você perceber que ali existe uma razão, e aí você vai identificar se é uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. Mas é bom você conhecer isso aí. Bom, aqui a gente conseguiu ver aí rapidamente os tópicos mais importantes da matemática. Lógico, a matemática é um conceito, tem vários conceitos, é imenso, é vasto. Mas, para a relação Enem, eu acho o que é mais interessante é isso aí. Não é pouca coisa, é bastante coisa. Então, como está dizendo aí, bons estudos para vocês e a gente se vê aí. Um abraço para todo mundo.